Bom dia, queridos irmãos. Hoje nós vamos falar sobre um tema especial demais, talvez o centro da vida cristã, ou pelo menos a parte mais fundamental do centro da vida cristã, do que diz respeito a nós, naquilo que nós temos que fazer e nos preocupar, tá? Hoje nós vamos falar na ordem da salvação sobre santificação. E santificação, irmãos, é um tema um pouquinho complicado e delicado, porque vocês vão reparar que nós pensamos algumas coisas específicas a respeito de santificação, que são meramente ou estupidamente culturais. Vocês já vão ver isso, mas isso daí é um problema para nós, porque isso dificulta e muito o nosso processo de santificação, aquilo que a gente pensa sobre santificação, e isso acaba trazendo alguns problemas muito pontuais para as nossas vidas, mas é algo que a gente precisa lidar. Para isso, eu quero te convidar para abrir a sua Bíblia, lá na primeira carta de Pedro, finalzinho da Bíblia, lá na primeira carta de Pedro, é um livro pequenininho, primeira carta de Pedro, lá no capítulo 1, porque até onde eu me lembro só tem um capítulo, 2, né? 5, isso, tá, errei, é outra que tem um capítulo só. Capítulo 1, e nós vamos ler nesta belíssima voz de Narciso, do versículo, eu queria ler só os 3 últimos ali, 14, 15 e 16, mas nós vamos ler o capítulo todo, nós vamos ler do 1 ao 16, para ficar um pouquinho mais claro aquilo que a gente quer falar. Tem uns elementos importantes nesse capítulo todo, mas vamos ler do 1 ao 16, e aí a gente vai conversando um pouquinho sobre santificação. Primeira E diz assim a palavra de Deus na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, a partir do versículo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da diáspora no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e investigaram. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês, investigando qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar e as glórias que viriam depois desses sofrimentos. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vocês, ministravam as coisas que, agora, foram anunciadas a vocês por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, lhe pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos desejam contemplar. Por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Vamos orar? Bondoso e maravilhoso Deus, nós nos reunimos nessa manhã e pedimos que o Senhor tenha, em primeiro lugar, misericórdia de nós.
Nós precisamos, Deus, ouvir a voz do Senhor, aprender daquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações, daquilo que o Senhor quer nos ensinar. Por isso, Deus, apesar de mim, usa a Tua palavra nessa manhã e fala com o nosso coração. Conserta aquilo que precisa ser consertado, consola naquilo que precisamos ser consolados, nos exorta naquilo que precisamos ser exortados, mas fala conosco, porque nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Anima o nosso coração, Deus, anima o nosso espírito, abre as portas do nosso coração e do nosso entendimento, para que possamos ouvir e entender a Tua palavra, mas não só apenas ouvir, mas também podermos praticar a Tua palavra, para que assim o Senhor também seja glorificado e cada dia nos tornemos mais parecidos com o Senhor. Nós te pedimos por isso e também te agradecemos do Teu imenso e extraordinário poder e amor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos começar com algumas coisas um pouco mais simples, mas antes eu só quero te lembrar, se você tiver alguma pergunta ou alguma participação, por favor, vai anotando aí. Você vai colocando aí ou no YouTube ou no seu WhatsApp, aí você vai anotando. Na Bíblia não, mas vai anotando aí, né, em algum papel, alguma coisinha desse tipo, no seu celular, bloco de notas. Assim que eu acabar a aula, nós já abrimos para perguntas, e aí você pode ficar extremamente à vontade para perguntar, comentar. Basicamente o que você tiver de dúvidas, o que não ficar tão claro assim, você pode aí comentar. E o Narciso está ali com o celular na mão. Ele não vai assistir o resultado da corrida, nem do futebol, ele vai ficar ali de olho no YouTube para a gente poder ter as perguntas e participações dos irmãos, tanto os que estão aqui quanto aqueles que não estão. Então vamos começar pelo básico. Quando a gente fala de santificação, nós precisamos entender que isso é, em primeiro lugar, um processo. Ninguém se torna santo da noite para o dia. Isso é um processo, por isso que é santificação. Senão seria apenas santidade. Então Deus age, estala o dedo lá, a pessoa é santa e ponto. Está resolvido o problema. Não é. É uma questão de processo. Quem conduz esse processo? Aqui é uma coisa muito legal. Aqui é uma coisa especial que a gente precisa pensar um pouquinho. Quem conduz o processo de salvação, em geral, é o próprio Deus. Tá? Por meio do seu Espírito, o texto nos disse, por meio do Espírito, Deus então vai trabalhando essa santificação no nosso coração. Tá? Ponto até aqui. Agora, a santificação, ela tem um elemento que ele é muito importante. E ele é diferente de todos os outros elementos da salvação, da ordem da salvação. Por exemplo, eleição. Quem são os eleitos? Não faço a menor ideia. Regeneração. Como é que eu vejo a regeneração? Também não dá. É um processo que diz respeito a Deus. Fé. Como é que eu vejo a fé? Cada um tem a sua. Cada um exerce ela de alguma maneira específica. Então, não dá para perceber, não dá para ver. Adoção. Adoção é um problema de Deus também. Não dá para a gente ver. Boas obras. Boas obras a gente vê. Mas qual que é o problema? Elas são predestinadas. Não nós, necessariamente. Mas assim, as boas obras todas são predestinadas. São pensadas para a manutenção da graça comum e da graça especial. Ou seja, nós vemos a boa obra, mas não necessariamente alguém que faz boas obras está salvo. É só boa obra. Mas dá para ver. Agora, quando a gente fala de santificação, aí é um processo diferente. Porque a santificação é um fruto da salvação. Ou seja, eu passei por todos os elementos da salvação. Fui eleito, regenerado, recebi fé especial, recebi a graça, reconheci Cristo, me arrependi dos meus pecados, recebi o perdão de Deus. Tudo foi acontecendo até chegar na santificação. Agora, existem frutos que podem ser vistos. E esses frutos que podem ser vistos, eles partem da santificação, da purificação do ser, da purificação do ser humano que está debaixo da graça de Deus, que está sendo salvo. Ninguém que está salvo em Cristo Jesus permanece a mesma pessoa. Por quê? Porque existe um processo de santificação, de transformação na vida daquela pessoa. De transformação, inclusive, de hábitos, de cultura, de formas, às vezes, de agir e de falar até mesmo.
Então existe uma transformação. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, vai dizer: aqueles que estão em Cristo, novas criaturas são. As coisas velhas e eis que tudo se fez novo. Ou seja, há um processo de mudança. Há um processo de mudança, e esse processo é bastante radical. Pode ser que em alguns demore um pouquinho mais, dependendo de como foi a vida, de como é a trajetória, qual é o testemunho. Se a pessoa, sabe aqueles testemunhos que a pessoa ela era alcoólatra, drogada, adúltera, assassino, sabe, um monte de coisa assim? E daí pode ser que nesse caso o processo seja um pouquinho mais demorado. Tem mais coisas para ser ajeitado ali. Uma pessoa mais, vamos chamar assim, de comum, o processo já é um pouco mais tranquilo. Ela não precisa lidar com pecados profundos e coisas extremamente difíceis, então o processo é mais tranquilo. É mais imperceptível até mesmo às vezes, né? Alguns irmãos podem olhar e falar assim: o meu testemunho de arrependimento, de vinda até Cristo, de chegada até Cristo, foi um procedimento extremamente difícil. Eu passei por muitas coisas e tal. E outros irmãos falam: eu nem percebi. Quando eu vi, eu já criei em Jesus, estava tudo certo. Às vezes é assim. Cada um de nós é um pouquinho diferente nessa aplicação da santificação. Mas a santificação é um elemento central da salvação, porque é a partir da santificação, dos frutos da santificação, que eu posso identificar os meus irmãos cristãos com mais facilidade. Agora, vamos lá. O que é santificação? E aqui que eu falei no começo da aula que nós temos alguns problemas, tá? O que é santificação? Em geral, a palavra santificar ou santificação, todas as derivativas disso daí, estão ligadas à palavra separação. Ou seja, em resumo, Deus nos torna santos quando Ele mesmo nos separa ou nos elege para Ele, para a sua glória, para a sua obra, enfim, para a salvação, no sentido bem básico, né? Então, o Senhor nos separa para a sua salvação, Ele nos torna separados, nos torna seres únicos, especiais, adotados, filhos dEle. Nós somos, então, agora, santos. Santos. Quem é santo? Todo aquele que confessa o Senhor Jesus com a sua boca e o seu coração. Você confessou o Senhor Jesus? Você acha que Jesus é Senhor e Salvador da sua vida, o único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida? Então você é santo. Tá, pastor, mas o senhor mesmo falou agora há pouco que santificação e tudo mais tem um processo de purificação, de transformação, os frutos, como é que é esse negócio? E é aí que está o problema. É aqui que está o problema. Por quê? Santificação, em um sentido geral, irmãos, ela foi traduzida como, isso deriva um pouco da Igreja Católica, deriva um pouquinho da prática dos puritanos, já na parte reformada, deriva um pouquinho da nossa pregação que veio dos Estados Unidos, na sua maioria, né, veio lá dos Estados Unidos. Então o que acontece? Existe, por causa desses elementos, uma tendenciosidade do nosso coração. Qual que é a tendenciosidade? Quando você olha lá para o Papa, por exemplo, que recebe, né, o nome de Sua Santidade, você vai lembrar disso daí, né? O que é um homem santo, para o sentido geral? É uma pessoa que não comete pecado. Esse é o sentido geral. Todo mundo que você perguntar, o que é santidade? A pessoa vai dar, é uma pessoa separada que não comete pecado. É uma pessoa pura. É uma pessoa totalmente honesta, uma pessoa que foi transformada, é uma pessoa boa. Não tem nada disso. Não tem nada disso. A questão é, quando Deus nos elege e Ele aplica a sua salvação, ou toda a obra da salvação, para a nossa vida, nós então nos tornamos automaticamente santos. E ponto. Nós somos santos. Se você está aqui hoje, ou nos assiste pela internet, e você crê em Jesus, você é santo. Você já é santo. Você não precisa fazer nada para ser santo. Você já é santo. Mas pastor, você falou no começo da aula que era um processo de santificação. Então como é que é esse negócio de processo se eu já sou santo?
Então vamos lá. Lembra que existe uma doutrina, que é a doutrina do já e ainda não? Que a gente usa ela muito para Apocalipse. Muita coisa lá já aconteceu, mas ainda não foi aplicada. Nós ainda não testemunhamos isso. Nós já somos salvos, mas nós ainda estamos aqui. Então há um processo, há uma aplicação dessa santificação. Como que esse processo acontece? Tá? Ele acontece, primeiro, Cristo nos sela. Existe um selo para que nós não percamos esta santificação. Ou seja, quando a gente fala que você é separado para Cristo, tem um pouco a ver com a eleição, nós estamos dizendo o seguinte: olha, a partir do momento que você começa o processo de santificação, acontece um selo do Espírito na sua vida, e este selo do Espírito faz com que você não perca a salvação. Ao mesmo tempo, este mesmo selo, ou seja, ter o Espírito Santo dentro de nós, dentro da nossa alma, interagindo conosco, nos transforma de pouquinho em pouquinho, cada dia um pouquinho mais. Vai nos incentivando a luta contra o pecado, vai nos incentivando a uma vida devocional, vai nos incentivando a ficar cada vez mais próximos de Jesus. Nós então vamos sendo transformados. Como é que chama esse processo de transformação, tanto da mente quanto das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, até dos nossos sentimentos? Esse processo se chama purificação. E ele está dentro, ele trabalha em conjunto com a santificação. Mas são dois processos distintos, diferentes. Tá? Agora, olhe bem para isso que é bastante importante. Quando esses processos se iniciam, eles demandam um pouquinho de tempo. Por que ele demanda um pouco de tempo? Tanto a purificação quanto a santificação, elas servem para nos preservar, para nos cuidar, para nos manter firmes em Jesus, ligados em Jesus. Por isso que ela é um processo, porque ela tem um começo, mas ela não necessariamente tem um fim. Talvez a gente pode dizer que a santificação tem o fim lá no céu, mas ainda assim eu acho que não, porque lá no céu ela vai se tornar mais do que um processo, ela se torna parte de nós. Ou seja, nós fomos purificados, nós fomos santificados nessa terra. Só que aqui nós ainda estamos debaixo do pecado. Aqui nós ainda estamos sujeitos a pecar. Mesmo com esse processo de santificação, em alguns momentos nós falhamos. Nós falhamos. Depois nos arrependemos e segue o processo continua, ele não para. Ele não é interrompido. Pelo contrário, ele continua. Às vezes até fortalecido. Agora, no céu, essa condição do pecado some, desaparece, ela não existe mais. Então, nós não precisamos mais nos santificar, mas nós seremos ainda santos, puros. Esse processo se completa e ele então passa a ser parte da nossa própria identidade. Faz parte do nosso próprio ser. Tá? Então é mais ou menos por aí. Mas ele não acaba, né? A santificação não acaba. Agora, muito importante a gente pensar aqui, irmãos, que santificação, então, ela não tem nada a ver com pureza. Ela não tem nada a ver com a prática do pecado ou não. Ela não tem nada a ver com o pecado. Ela tem a ver, em primeiro grau, com uma separação. Agora eu sou santo. Por quê? Eu sou separado para Cristo. A minha vida mudou. Agora ela é disposta, disponível, está à disposição de Cristo. Deu para entender até aqui, irmãos? Beleza. Agora, vamos voltar um pouquinho e vamos falar sobre a purificação. A purificação, ela é um processo que ocorre ao mesmo tempo, concomitantemente com a santificação. A santificação nos leva para Cristo. A purificação nos aproxima de Cristo. Como? Irmãos, é muito simples. Veja comigo, é possível, pense aí, é possível que uma pessoa esteja próximo de Jesus e ainda próximo de Jesus, de um Deus santo, consiga estar em pecado? A resposta é não. Não tem como.
Para que você esteja próximo de Cristo, você precisa estar purificado. Deus não coabita com o pecado. Ele se relaciona assim conosco, que somos pecadores, mas o pecado, tá? Eu não estou falando de ser pecador, estou falando do pecado, não estou falando de nós, né? Estou falando de alguma prática que a gente faz que é pecado. Essa prática nos afasta de Deus. Lá em Isaías, se não me falha a memória, no capítulo 59, vai ter um texto lá que diz assim: os seus ouvidos não estão fechados para que não possa ouvir, nem as suas mãos estão recolhidas ou indispostas, né, para que não possas abençoar, mas os seus pecados fazem separação entre vocês e Deus. Então há uma característica de que quanto mais eu peco, eu vou me distanciando de Deus. Eu vou perdendo a capacidade da purificação, os efeitos de estar purificado. O que é estar purificado no termo geral, né? Porque aí a gente sempre vai pensar em vários rituais de purificação, coisa. Estar purificado, irmãos, é simplesmente lutar contra o pecado. Quanto mais eu luto contra o pecado, mais purificado eu estou. Não mais santo. Não mais santo. Mas eu estou mais puro. Mais purificado. A ação de Deus na minha vida, ela é tão contundente, ela é tão forte, ela é tão intensa, que ela vai me afastando pouco a pouco do pecado. E aí eu não preciso mais ficar pecando. Tá? Ainda assim as tentações existem, né? Ninguém está dizendo aqui que você vai parar de pecar, isso não é possível. Você consegue até parar algumas práticas específicas durante um bom tempo, mas a gente está sujeito ao pecado. Logicamente, a gente tem que lutar para que o pecado seja apenas um acidente, mais do que um ato que a gente faça consciente, né? O pecado deve ser uma coisa inconsciente. Agora, purificação não nos torna mais santo, ela simplesmente nos aproxima mais de Deus. Ela nos torna, né, estar purificado nos torna mais cheios do Espírito, é mais fácil. A vida de oração se torna mais fácil, a leitura bíblica se torna mais fácil, a luta contra o diabo se torna mais fácil, até porque você vai lembrar que os apóstolos de Cristo, ou melhor, no caso os discípulos naquela época, os discípulos de Cristo foram expulsar um demônio lá, se não me engano, Narciso de um menininho. Foram expulsar lá, e aí o capeta saiu correndo com eles, de lá. Ih, senhor, não deu. Não expulsamos. O que Jesus fala? Geração de pouca fé, né? Até quando estarei com vocês? E aí, Jesus então ele vai falar o seguinte: olha, tem uns tipos de uns capeta por aí que só sai com purificação, jejum e oração, ou seja, purificação. Sai com proximidade extrema de Deus. Porque jejum, pelo jejum, ele não serve para nada, irmãos. Só dá uma, né, controlada aqui na banha, mas no geral, ele não serve para nada. Não tem nenhum bem espiritual no jejum. Na oração, sim, mas no jejum, não. Então, assim, por que jejum? Porque o jejum, ele serve para nos aproximar de Deus. É lógico, irmãos, que hoje em dia existe uma doutrina bastante estranha, ao meu ver, que diz que você faz jejum ali para ganhar coisas de Deus, faz jejuns específicos, né? Não, eu quero fazer jejum disso, daquilo, daquele outro. Mas o jejum, ele tem propósito. Tá? E o propósito máximo do jejum é nos aproximar de Deus. Não é para ser uma barganha, né? Um efeito de barganha. Não é nada disso. Tá? Mas é um elemento da purificação. Como é que eu me purifico? Eu me purifico lendo a Bíblia, eu me purifico orando, meditando sobre Deus, fazendo boas obras. No caso, boas obras aqui eu digo evangelismo, missões, trabalho da igreja, cuidando dos meus irmãos, cuidando da família, tendo um bom testemunho, fazendo com que o meu ministério, seja ele qual for, seja bem conduzido. Tudo isso faz parte do nosso processo de santificação e de purificação. Na santificação, eu me pareço e me entrego mais para com Jesus.
Na purificação, eu me aproximo de Jesus quando eu fico mais puro. Tá? Por que isso acontece, irmãos? Por causa de uma coisa bem simples. O próprio Deus vai nos dizer em várias passagens durante a Escritura, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que Deus ele não se dá com o pecado. Ele não se dá com o pecado. A santidade de Deus, ela não pode estar junto com o pecado. E é por isso que, quando nós pecamos, nós temos, eu não sei se você já teve, mas se você é crente de verdade, e você alguma vez já pecou, você tem sim uma sensação terrível. É um peso no coração, um aperto, um negócio horroroso que nos dá, porque nós pecamos. Ou seja, aquilo está nos afastando de Deus. Está nos puxando contrário à vontade de Deus, à santidade de Deus, à proximidade, o amor, a graça, a misericórdia, a bondade de Deus. Então, qual que é a reação? A reação normal é, eu me sinto péssimo. Pelo menos essa é a reação esperada, né? Nós nos sentimos péssimos, porque nós estamos sendo, por causa do pecado, afastados de Deus. Agora, uma coisa que precisa ficar importante aqui, e bem dita. O pecado, a prática de um pecado, ela não é um elemento que vai delimitar a ação de Deus, no caso, limitar. Então, assim, se Deus quer agir, meu velho, Ele vai agir, ponto final. Ah, mas a pessoa lá, ela pecou, daí Deus não vai agir. Isso daí é teologia arminiana. Teologia arminiana. Eu faço e Deus corresponde. Eu não faço e Deus não corresponde. Algumas pessoas, isso aqui é um outro problema da purificação. Algumas pessoas, elas têm para si que, por exemplo, imagine que hoje tem Enem, por exemplo, tem Enem hoje, né? Hoje acho que é o Enem. Imagina um adolescente. O adolescente chega lá e fala assim, Deus, eu preciso passar nessa prova, eu preciso tirar uma boa nota e tal, para ir para a federal e não sei o quê. E a pessoa ora e tal. Aí no dia de manhã, ela vai lá e sei lá, comete um pecado grave, vamos chamar assim. Ela, né, deliberadamente vai lá e comete um pecado. Tá, beleza. Aí a pessoa vai lá, faz a prova, e ela tira uma péssima nota. O que ela vai dizer? Foi culpa do pecado. Se eu não tivesse pecado, eu teria ido bem na prova. Se eu não tivesse pecado, teria acontecido isso na minha vida. Gente, isso não existe. Isso não existe. O efeito do pecado é simplesmente nos afastar de Deus. O pecado que eu cometo ou você comete não limita a ação de Deus. Então, se alguma coisa deu errado, foi porque você eventualmente cometeu um erro, foi porque tinha que dar, porque era o certo, foi porque você não estudou, não se preparou, enfim. Ou porque a vontade de Deus não era, independente, eu estou super purificado aqui, estou cheio do Espírito, nossa, eu estou tipo, no fogo. Estou no fogo. Sabe? Aí, dá uma coisa errada, você fala, eu fiz, cara, eu estava cheio do Espírito, eu estava orando, e como que pode ter dado errado? Porque provavelmente era para dar errado. Ou você cometeu um erro, e por isso deu errado, ou alguém cometeu um erro, e por isso deu errado, ou porque não era para acontecer. E está tudo bem, não tem problema. Só que é muito mais fácil, muitas vezes, nós jogarmos a responsabilidade para o espiritual do que assumir os nossos próprios erros. Deixa eu dar um exemplo bem clássico das nossas igrejas irmãs mais pentecostais. Você vai lembrar que tempos atrás tinha muito um negócio assim, hoje já talvez não seja nem tanto assim, porque hoje tem outras pegadas, mas antigamente tinha uma pegada muito de demônio, né? A galera expulsava demônio, o demônio estava em cada esquina, tinha um demônio diferente. Aí, o que acontecia? A pessoa chegava lá, às vezes era meio entrevistada e tal, daí ela falava, qual que é o seu problema? Meu problema é que eu estou endividado. Por quê? O demônio do cartão de crédito. Por quê? Por que a gente faz isso? Porque, cara, é muito difícil aprender finanças. É muito difícil se controlar. Domínio próprio. Fruto do Espírito, fruto da santificação, da purificação. É muito difícil você aprender finanças pessoais, controlar o seu ego, controlar seu próprio eu, controlar as finanças de casa, pensar no futuro e um monte de coisa e tal. Daí o que é mais fácil? Eu me endividei por quê? Porque é o demônio do consumismo.
é o demônio do cartão de crédito, é o demônio do não sei o quê. Nós fazemos isso. É comum de nós. Por quê? Porque é muito difícil purificar. Porque se purificar significa abrir mão do seu próprio prazer. Abrir mão daquilo que você gostaria de fazer, daquilo que você quer. Agora, é muito verdade uma coisa. Quando nós estamos próximos de Deus, as coisas parecem diferentes mesmo. E são mesmo. Quanto mais próximos de Deus, mais as coisas são diferentes. Veja, por exemplo, a pregação. O Narciso está aqui de prova, porque ele já subiu ao púlpito, e quem subiu ao púlpito que está aqui sabe do que eu estou falando. Se você tem uma vida desleixada, mas desleixada mesmo, e eu não estou falando só de pecado, estou falando a vida inteira. A pessoa não se parece com Jesus, a pessoa não ora, a pessoa não se prepara, a pessoa, enfim, comete pecado, está debaixo de um monte de coisa. A pessoa chega aqui e ela vai pregar. Cara, não vai. Parece que tem uma barreira aqui na frente, assim que você vai falando, assim, não acontece nada. É um troço limitante, terrível, uma sensação horrível, inclusive. Agora, quando você se prepara, você está cheio do Espírito, você está próximo de Deus, você está pensando aquilo, e você está se purificando, se santificando, cada vez mais próximo de Deus, e mais oração, e cheio do Espírito, a sensação é outra. A sensação muda completamente, parece que o negócio flui de outra maneira. E aí, por causa disso, por causa dessas sensações, o nosso coração ele é tendencioso em acreditar justamente nisso. Não, então, é porque eu estou mais próximo de Deus, Deus me abençoa mais. Se eu fico mais distante de Deus, Deus me abençoa menos. Irmãos, isso não existe. Não existe. A bênção de Deus não está limitada àquilo que eu faço, porque senão eu teria que dizer que Deus está limitado a mim. Então eu ajo certo, Deus responde. Eu ajo errado e Deus não responde. Nós estamos limitando, ou nós estaríamos limitando Deus com isso. Portanto, nós não podemos cair nesses erros da santificação. Não podemos cair nesses erros. Está tranquilo até aqui? Antes de eu encerrar a aula, quero pensar uma última coisa com você. Duas específicas aqui, né? Pastor, existe uma diferença entre a santificação do Antigo e do Novo Testamento. Verdade, existe. No Antigo Testamento, você vai lembrar que existia lá o sacrifício, existiam os profetas, existiam outros elementos a mais que não existem hoje, que não precisam existir hoje. Por quê? Porque no Antigo Testamento, a revelação de Deus ainda estava em progresso. Deus ainda estava se revelando, Jesus ainda não tinha vindo. Agora que Jesus veio, na nova aliança, na nova dispensação, nós então somos conduzidos a elementos muito mais simples. Você não precisa se sacrificar ou sacrificar alguma outra coisa. Lá em Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2, mas mais especificamente o versículo de número 1, ele vai dizer assim: portanto, irmãos, rogo que vocês apresentem o quê? O vosso corpo como sacrifício vivo ao Senhor. Este é o vosso culto racional. Qual que é a diferença? Eu não preciso mais de um carneiro. A questão agora está em mim. Está completamente em mim. Eu não preciso mais sacrificar. Cristo já se sacrificou e agora o Espírito habita em mim. Se o Espírito habita em mim, essa santificação e essa purificação já são sacrificiais, plenamente sacrificiais. Já são os elementos precisos e suficientes para a adoração a Deus. E para a minha proximidade de Deus, né? Visto que antes o sacrifício de animais era o que purificava e era o que aproximava de Deus. Agora não é mais. Agora apenas a fé em Cristo Jesus e o derramar da sua graça são suficientes. Foi? De forma imperfeita no Antigo Testamento. Perfeito, exatamente isso. Agora é de forma perfeita e definitiva. Não há mais necessidade de outros elementos, não precisa mais de profeta, de rei, de sacerdote, não precisa mais de sacrifício, não precisa mais de um monte de coisa.
Agora nós precisamos da fé e da aplicação da graça. E da proximidade de Deus, com Deus, né? Por isso, existe um processo, então, de santificação.